Então vamos lá mais uma vez, agora para uma questão rápida, mas antes, mais uma vez, me apresentar, né, para vocês, professor Jorge Leão, do curso de farmácia da Faculdade Facide de Evrai. Uma questão bem rápida que eu vou comentar com vocês só para recordar algumas definições e algumas condutas dentro da central de manipulação de quimioterápicos. Vamos lá. Na administração de antineoplásicos, outros aspectos devem ser ainda considerados. Então, assim, não se trata de uma categoria simples de medicamentos, mas é uma categoria de medicamentos considerado como medicamentos potencialmente perigosos. Então, todo cuidado é pouco, então precisamos nos cercar de toda a segurança possível para garantir a segurança para o paciente e para o profissional que está ali acompanhando, monitorando o paciente. Então, nós temos aqui 5 sentenças onde nós vamos considerar aquilo que precisa ser observado durante a administração de antineoplásicos, dessa categoria de medicamentos. Então vamos para a primeira aqui. E aí nós vamos identificar aquela que realmente está equivocada, que não diz respeito, que não tem a ver com essa conduta que devemos adotar. Então, vejamos a primeira sentença. A compatibilidade entre o medicamento e o soro utilizado em sua diluição. Isso é fato, é uma condição característica. É necessário que o farmacêutico interprete a prescrição e analise se há compatibilidade fisicoquímica entre o medicamento e o soro que vai ser utilizado para a infusão no paciente. Então, é um primeiro cuidado, é uma das primeiras condutas que o farmacêutico deve adotar antes de manipular e antes desse medicamento chegar a ser administrado. Antes mesmo, diria, do seu processo de preparo. Isso é uma etapa que acontece ainda na análise da prescrição do médico. Então, essa é uma conduta, sim, que deve ser considerada. Eu não posso abrir mão dela. A letra B de bola, ela diz o seguinte: o tempo de estabilidade do medicamento após a sua diluição. Então, todo medicamento ele tem um tempo de estabilidade. O que significa a estabilidade? É o período em que o medicamento mantém as suas propriedades terapêuticas em condições aceitáveis para promover a cura, para promover a estabilização do quadro clínico do paciente. Então, nós devemos levar, sim, o tempo de estabilidade do medicamento, levar em consideração esse tempo de estabilidade e considerar isso com o tempo de infusão. Todo medicamento tem um tempo de infusão, para ser administrado ao paciente. Então, o tempo de estabilidade ele tem que ser verificado para que ele não seja extrapolado. Então, é uma condição, sim, que eu devo levar em consideração. É fato que esses medicamentos, aqui na sentença C, aborda a questão da fotossensibilidade do fármaco prescrito. Existem fármacos que sofrem interferência da iluminação do ambiente. Então, quando isso acontece, precisamos levar em consideração e proteger esse medicamento. Então, também é uma conduta que eu devo observar no processo de preparo e administração do medicamento. O estado clínico do paciente no dia do ciclo. Todo paciente que vai fazer uso de um tratamento quimioterápico, de um tratamento oncológico, a primeira abordagem é feita levando em consideração como é que está o estado clínico do paciente, o peso do paciente, o estado psíquico desse paciente, os valores dos exames laboratoriais, como estão, se estão condizentes. Então, é uma conduta que também precisa ser considerada. Nos resta apenas desconsiderar a letra E, onde diz o seguinte: verificar a segurança do acesso nervoso apenas antes da administração dos antineoplásicos. Esse acesso nervoso, que é a introdução do catéter, que é a introdução do gelco para acontecer a infusão desse tratamento, ele deve ser observado antes da administração, durante a infusão do medicamento e após a retirada desse dispositivo. Então, assim, eu não posso considerar apenas antes da administração, mas antes, durante e após o término de administração do medicamento.